Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de iniciar reiterando meus agradecimentos ao Mark e a toda a equipe, né, do Fórum CCNT e também a todos aqui presentes pelo convite. Dizer que é uma honra para mim estar aqui representando a nossa diretora, a doutora Letícia Cardoso, que é a diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, e também toda a equipe da Coordenação Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, a CGDNT, ao qual eu faço parte. Bom, então, meu nome é Luiz, eu sou nutricionista de formação, epidemiologista, professor na Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente assessor técnico da CGDNT. E eu gostaria, então, antes de iniciar a minha fala, fazer um reforço, né, após a fala da Glenda, que também é um prazer para mim estar aqui conversando nesse ambiente tão plural. Eu atualmente também convivo com CCNTs, eu tenho hipertensão arterial e também deficiência auditiva. Então, acho que esse momento, né, essa oportunidade é muito rica para a gente poder, então, envolver, né, todos e todas nessa discussão. Eu queria, antes de iniciar, dizer que é um tema extremamente necessário e complexo, né, e também muito desafiador. Então, a minha fala, ela vai ser uma fala um pouco para trazer alguns pontos, né, de atenção, algumas reflexões. Eu não pretendo aqui esgotar o assunto, né, até porque esse é o ponto, né, da discussão toda, mas eu quero então levantar alguns pontos aqui de atenção e eu convido todos e todas a trazerem também um pouco a perspectiva de vocês no momento oportuno da discussão. Perdão. Bom, dito isso, então eu vou iniciar a minha fala trazendo um pouquinho, né, como o Macário trouxe, em quais aspectos de difícil progresso nas metas do plano de Dante, a colaboração das ONGs e do setor privado pode ter um papel essencial, então, para avançarmos. Aqui mesmo. Agora foi. Obrigado. Bom, pessoal, então, para dar início, eu vou só trazer algumas atualizações muito breves e rápidas em relação aos dados, né, que nós temos. Então, como todos sabem, as condições crônicas não transmissíveis, elas continuam sendo, né, a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo, e afetam, né, como já mencionado pelos meus colegas anteriores, especialmente populações mais vulneráveis. Então, em 2023, os dados mais recentes, né, que estão consolidados, ocorreram, então, 789.598 óbitos por doenças crônicas, sendo destes, né, aproximadamente 40% de forma prematura, tá? Bom, então, como já mencionado, né, neste ano, então, teremos a 4ª reunião de alto nível da ONU e com uma mensagem, né, importante, já mencionada pelo Mark e pelos colegas, que é a urgência de ação para, então, enfrentar e conseguir atingir, né, a meta 3.4 das ODS. E nesse aspecto, nós temos, então, o Plano de Dante, que é o documento instrutivo essencial, né, para o enfrentamento integrado e sustentável das doenças crônicas e também dos agravos não transmissíveis. E o Plano de Dante, então, ele tem uma atuação de forma transversal, né, em grandes ações estratégicas. Não vou aqui citá-las todas, mas ele vai ter, então, um papel essencial, desde com várias ações, né, que já mencionadas pelos colegas, como educação, informação, regulamentação, né, então, medidas regulatórias, né, e restrições a produtos nocivos à saúde, juntamente com a tributação, a promoção de ambientes saudáveis, o monitoramento, que é onde eu vou ter a minha fala mais presenciada, tá? E também os sistemas estruturantes com a integração com outras políticas públicas, desde educação, proteção social, mobilidade urbana e meio ambiente. Bom, o plano de Dante, ele então vai ter 23 metas, né, sendo 5 para doenças crônicas não transmissíveis e 10 para fatores de risco e proteção. Dentre eles, então, nós teremos 226 ações estratégicas, né, a serem desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, estados, Distrito Federal e municípios. E, então, o plano de Dante ele vai ser estruturado em 4 eixos estratégicos, sendo promoção da saúde, atenção integral, prevenção de doenças e agravos e a vigilância em saúde, que é aqui eu vou destacar de forma mais intensa, especialmente considerando que a vigilância ela é a base, né, para que todos esses outros eixos possam ser estruturados de forma adequada. Então, sem vigilância, sem
né, conhecimento da situação de saúde, a gente não consegue fazer promoção, atenção e prevenção. Bom, então eu vou trazer aqui de forma rápida e objetiva alguns dos dados que a gente tem mais atualizados em relação às metas do plano de Dante, tá? Então, sendo primeiro a mortalidade prematura por DCNT, então a gente tem como a meta total, né, aliada ao objetivo 3.4 da ODS, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por DCNT, e o que a gente observa, como já mencionado por alguns colegas, é a dificuldade de a gente conseguir, então, atingir esses valores, né? Então, em 2023, que são os dados mais atualizados, a gente teria, então, uma taxa esperada de 234,3 óbitos a cada 100 mil pessoas, e o resultado encontrado, né, que a gente obtém, é de 300,4 óbitos a cada 100 mil indivíduos, tá? Então, a gente tem essa meta não atingida. O mesmo vale para a obesidade. Então, a gente tem como meta deter o crescimento da obesidade em adultos, e o que a gente observa, né, são aproximadamente 4 pontos percentuais acima do esperado para o ano de 2023. Ainda nos indicadores, nós temos o consumo episódico pesado de álcool, como meta reduzir em 10%, né, o consumo episódico pesado. Lembrando que essa nomenclatura ela foi atualizada com uma nota técnica, tá, que eu vou apresentar ao final. E a gente observa que essa meta ela também não foi atingida, com aproximadamente 2 pontos percentuais abaixo do esperado. Só tomar uma água, pessoal. Peço desculpas que eu um pouquinho gripado. Opa. Essa. Obrigado. Bom, muito bem. Além disso, a prevalência de fumantes, como já é muito bem explanado, né, pela doutora Margarete, também é um aspecto muito importante de ser trabalhado. E a gente tem como meta no plano de Dante a redução em 40% da prevalência, tá? Para 2023, a gente tem um resultado que ainda não atingimos, né, a meta esperada, tá? Então, a gente está aí aproximadamente 1 ponto percentual abaixo do esperado, evidenciando, né, a necessidade de ações efetivas e adequadas para esse fator de risco. A atividade física no tempo livre é um outro indicador extremamente importante, que temos como meta no plano de Dante aumentar em 30% a prevalência, e com uma taxa esperada, então, para 2023 de 42,9, e que também ainda não atingimos, estando aí aproximadamente 2 pontos percentuais abaixo do esperado. O consumo recomendado de frutas e hortaliças, que teria como meta aumentar em 30%, e nós temos, então, aproximadamente 4 pontos percentuais abaixo do esperado para o ano de 2023, e o mesmo vale para o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. Tá? Então, também temos como meta a redução de 30% no consumo, e o que a gente observa, né, em 2023 é que há uma diferença aí de aproximadamente 1,7%, 1,7, né, pontos percentuais abaixo do esperado. Em relação a esse indicador, eu gostaria de ressaltar que o gráfico deu uma leve desformatada, mas que a gente observa uma redução, né, no consumo de refrigerantes e sucos artificiais, né, em todas as categorias de referência, mas dizer que no período mais recente, entre 2019 e 2023, esse indicador ele se manteve estável em todas as frequências de consumo avaliadas, demonstrando a necessidade de ações integradas que procurem a redução no consumo desse indicador, né, desse fator de risco à saúde. Tá? Bom, mas em relação ao indicador de consumo de alimentos ultraprocessados, a gente conseguiu atingir a meta até 2023, cuja meta era deter o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? E então, em 2023, a gente esteve aí aproximadamente 0,5 pontos percentuais abaixo do esperado. Então, essa meta, né, preliminar para 2023, nós estamos conseguindo atingir e esperamos que ela se mantenha até 2030. Bom, dado esse avanço inicial de como estamos, né, em relação às metas do plano de Dante, eu gostaria de ressaltar, então, que alguns pontos chaves, né, já mencionados pelos colegas, na 4ª reunião de alto nível da ONU, que seria, então, a colaboração multissetorial, a implementação de uma iniciativa de melhor cuidado, especialmente para a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e também o financiamento sustentável, como já mencionado pelos colegas, tendo aí como um potencial aspecto, né, a reforma tributária.
Bom, e aí então eu vou trazer aqui algumas reflexões de como, né, as contribuições do terceiro setor e do setor privado podem, né, auxiliar no avanço, então, para atingir essas metas, tá? Lembrando que são reflexões, né, e que podem e devem ser construídas no coletivo, num local tão plural como esse. Bom, então as ONGs, a gente ressalta que elas têm 3 frentes principais, né, já mencionadas, como atuação comunitária, então o engajamento local para identificar necessidades, desenvolver programas adaptados a cada realidade, parcerias com escolas, instituições, entre outras, tá, para a promoção de saúde e bem-estar, assistência e apoio social, então serviços de suporte psicossocial a pacientes e famílias, né, melhorando a adesão e tratamento, programas de reabilitação e inclusão social para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, além também, né, de um aspecto aí extremamente importante, que é a capacitação e advocacy, tá? Então, campanhas de conscientização sobre hábitos de vida e pressão, né, por políticas públicas e legislação anti-fumo, anti-álcool e pró-alimentos e ambientes saudáveis. Bom, deixa eu correr aqui. No setor privado, a gente tem, então, né, de forma decisiva, a responsabilidade social corporativa, de forma direta, né, implementando programas de bem-estar no ambiente de trabalho, parceria com comunidades para a oferta de prevenção e promoção à saúde, inovação e tecnologia, então, desenvolvimento de dispositivos e plataformas, né, tanto para diagnóstico, monitoramento e tratamento das condições, e também parcerias com o setor público e instituições de pesquisa de saúde. Ah, Além disso, a educação e conscientização, né, tendo aí campanhas aliadas aos paradigmas atuais, né, das diretrizes da saúde, apoio a políticas fiscais e outras iniciativas em saúde pública. Bom, especificamente na minha área de atuação, né, da SPSA, como então que o terceiro setor e o setor privado podem colaborar, né, na vigilância das doenças crônicas. Então a gente ressalta o apoio a levantamentos comunitários e diagnósticos participativos nos territórios. Hoje a gente tem, né, alguns inquéritos nacionais, como o Vigitel, PNS e Pense, que não conseguem, né, ter uma representatividade local. Então isso é muito importante. Então, ampliar o alcance das pesquisas, né, em articulações com universidades e gestores, a produção e compartilhação de informações sobre determinantes sociais e comerciais de saúde, a promoção do uso de inquéritos, né, tanto os já mencionados como outros, na formação de lideranças comunitárias e controle social, a contribuição para o envolvimento da sociedade civil no monitoramento cidadão das metas do Plano de Dante. Além disso, o apoio aos estados e municípios na construção dos planos de Dante locais, que esse é um aspecto extremamente importante, tá? Apoio à divulgação e disseminação das evidências, o apoio às iniciativas de monitoramento do bem-estar, apoio e fomento à realização de inquéritos populacionais, o investimento em tecnologias de informação voltadas à integração e análise de dados e o apoio à formação técnica e científica em vigilância e saúde. Aqui algumas ações estratégicas já propostas e definidas no plano de Dante, tá? Então, desde a vedação de publicidades desses produtos nocivos, a restrição de promoção comercial já mencionados, o alinhamento da legislação à Convenção Quadro do Controle do Tabaco. Além disso, né, o apoio à elaboração de medidas regulatórias e fiscais, tá? Para que a gente consiga ter, então, um avanço nesses aspectos. A promoção de saúde no trabalho, né? Então essas parcerias com o setor privado são muito importantes, tá? E também o desenvolvimento de projetos aí de baixo custo para redução de fatores de risco, né? E além, um aspecto extremamente importante, que é a criação do código de ética para parcerias público-privadas em saúde, que a gente vai ter uma fala específica sobre isso. E, finalizando, eu gostaria de trazer alguns avanços que a Secretaria vem trabalhando muito com a colaboração desses setores, né, de forma multissetorial. Então, desde monitoramento das condições crônicas e fatores de risco. Então, a gente está com a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde em Desenvolvimento, tá? Que vai ter também um módulo específico para marcadores biológicos, então muito importante para a CCNTs. A quinta edição da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que foi finalizada em 2024 e que deve, né, ter os seus resultados divulgados ainda esse ano. O Vigitel, que é uma honra trazer para vocês que, a partir desse ano,
de 2025, ele terá representatividade de UF, então a gente não vai ter mais representatividade apenas capital, tá? A gente vai ter, então, uma expansão de amostra e um aprimoramento de indicadores, tá? Painéis de divulgação das pesquisas, a realização de apoio a novas pesquisas, como a Pesquisa Nacional de Saúde Mental, uma pesquisa de saúde da criança e o inquérito sobre emergências climáticas que estão se investindo, tá? E algumas outras pautas já mencionadas pelos colegas, como a reforma tributária, a cesta básica e a proibição da venda de cigarros eletrônicos. Alguns painéis de pesquisas que a gente está desenvolvendo, como o painel de obesidade, seus fatores de risco e proteção, que vocês já podem acessar por esse QR Code, e um painel que vem sendo desenvolvido via ProAdSUS com todas as pesquisas do departamento. Além disso, pensando na pauta climática, né, a gente também tem um painel de monitoramento de poluição atmosférica e sua relação com a saúde humana, tá, que é o VIGIAR. Esse painel ele já detém, então, informações de mortalidade e terá também específicas para CCNTs. Finalizando aqui alguns documentos instrutivos do plano de Dante, como os cadernos, né, que é um documento estratégico para instrumentalizar o plano de Dante. Uma plataforma orientativa que está sendo desenvolvida, que é o Vigidante, tá? Que vai ser uma plataforma muito importante para orientar o cálculo dessas metas. E, por fim, a estratégia de prevenção da obesidade no Brasil 2015, 2025, 2035, perdão, que deve ser publicado o decreto em breve. Então, além disso, algumas outras ações, eu vou avançar, porque meu tempo acabou, e só fechar, então, que, concluindo, né, que para avançar a gente precisa de colaboração multissetorial e reforçar que não há saúde sem equidade e não há equidade sem a participação de todos. Então, quero reiterar meus agradecimentos por estar nesse espaço aqui tão plural e pela oportunidade. Muito obrigado.